Gente, vamos dar continuidade então à nossa aula. Então, a gente já teve uma aula que eu chamei de cérebro e o genoma, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre a história dos psicodélicos. Tá? Então, na verdade, essa aula eu vou começar falando um pouco do que a gente chama de filosofia da mente. Tá? A filosofia da mente é um estudo mais filosófico para entender o que é a mente, o que é a consciência, e a partir daí eu vou entrar mais profundamente na questão dos psicodélicos. Tá? Então, o que é a consciência? Essa é uma pergunta muito filosófica, é um conceito multifacetado e é uma questão de debate transdisciplinar, que envolve a filosofia, a psicologia, a neurociência e as ciências cognitivas. Então, trouxe aqui para vocês alguns conceitos do que é a consciência. Por exemplo, consciência fenomenológica, experiência subjetiva de estar consciente, sensações, emoções, percepções, pensamentos, né? A consciência de si mesmo, a própria percepção, de ser uma pessoa separada das outras. Esse tipo de consciência também, sob efeito de psicodélicos, é um tipo de consciência que se dilui, você tem mais noção de estar integrado com o resto do universo e com as outras pessoas. Consciência do ambiente, capacidade de estar ciente e interagir com o mundo externo, incluindo a percepção de estímulos sensoriais. Os estados alterados de consciência, isso totalmente você entra na experiência psicodélica. Né? Então, na experiência psicodélica, a sua consciência varia, mesmo também durante o sonho, sono, meditação, transes, né? E alguns estados patológicos, incluindo coma ou estados de consciência minimamente conscientes, desmaios, às vezes você tem uma percepção diferente da tua consciência. Né? Tem aspectos filosóficos e metafísicos. Né? A natureza da consciência levanta questões profundas sobre as relações entre mente e cérebro, chamado problema difícil da consciência, que eu vou estar falando para vocês daqui a pouco. Tem estudos neurocientíficos e cognitivos que vão estudar as bases neurais da consciência, os estudos cerebrais e processos neurais envolvidos com a consciência. Né? E além da consciência individual, que é a consciência de si mesmo e a consciência fenomenológica, tem uma consciência coletiva e social, que é compartilhada, né, e que está relacionado com as normas sociais, os papéis e as identidades dentro da sociedade. David Chalmers é um filósofo australiano que foi diretor, que não é atualmente diretor do Centro de Mente, Cérebro e Consciência da Universidade de Nova York. E Chalmers publicou um livro que chama Mente Consciente, em busca de uma teoria fundamental, e um artigo que chama Facing Up to the Problem of Consciousness, onde ele divide a consciência em problema fácil e problema difícil. O problema fácil para ele é o problema mais neurológico, neuroquímico, a explicação dos aspectos comportamentais e funcionais da mente através de uma perspectiva neurocientífica. Mas ele fala assim, mas isso tem um problema ainda muito mais complicado para entender a consciência, que é a subjetividade dos aspectos da consciência. Né? Mesmo se você explicar como é que o cérebro funciona, você ainda vai ter dificuldade de entender como a mente funciona. Né? A relação cérebro-mente também é a relação, que a gente vai ver daqui a pouco na teoria da computacional da mente, a relação entre hardware e software, que também é uma relação que transcende a mera base física dos processos. Tá? Próximo slide, por favor. Então, a mente é entendida hoje em dia como um epifenômeno do processamento cerebral. Tá? A mente, ela é, então, produto secundário emergente das atividades físicas do cérebro. Essa é a forma como a ciência entende a mente hoje. Né? Os estados mentais surgem como resultado de processos físicos complexos pra caramba, envolvem milhões de neurônios, milhões de sinapses, às vezes bilhões de sinapses, né? E padrões de conectividade neural. E o que o Chalmers, esse filósofo que fala do problema difícil da consciência, vai dizer? E aí, como é que você explica, então, a diferença que pessoas têm com relação a fenômenos como cor,
como sabor, dor, né? Isso é difícil de você explicar apenas por aspectos físicos, e muito mais, né, outros conceitos, como o conceito de amor, questões linguísticas, né, o conceito de democracia, né, como é que você vai discutir isso baseado em neurociência? É meio impossível, sempre vai ter algo mais que vai fugir à explicação. E aí você precisa de entrar realmente numa parte mais filosófica e social da questão. Próximo slide. E aí, se a gente for ver a história da filosofia, nem sempre se pensou isso, que a mente fosse um equivalente do cérebro. Muito pelo contrário. Na verdade, Berkeley, que foi um dos filósofos importantes do século XVIII, ele falava o contrário. Ele falava que, na verdade, são os objetos materiais que não existem de forma independente da mente. É a mente que cria o mundo físico, né? Isso é o chamado de idealismo radical. A mente é que é fundamental, e a realidade que a gente enxerga é uma construção da mente. A mente é mais fundamental do que o físico. É claro que hoje em dia ninguém, em sã consciência, vai acreditar nessa teoria de Berkeley. Mas aí vem Kant. Kant foi o maior filósofo de todos os tempos. Kant está para a filosofia, assim como Newton está para a ciência. É o maior filósofo de todos os tempos. Ele mesmo era suficientemente entendia do que ele estava fazendo, e ele falou assim: o que eu quero fazer na filosofia é o que Copérnico fez para a física, tirar a Terra do centro do universo. Né? E Kant também quis tirar o ser humano do centro do universo, e ele foi muito bem sucedido. Né? Kant viveu ali entre 1724 e 1804, e ele tem um idealismo que é chamado de idealismo transcendental. Ele não vai junto com Berkeley para dizer que as coisas são o contrário, que seria como se o mundo material é um fenômeno da mente, né? Seria uma reversão do padrão cientificista contemporâneo. Mas ele fala a distinção do que ele chama de nômeno e fenômeno. Isso é essencial em Kant. Ele fala assim: nômeno é a coisa em si. O que é a coisa em si? Essa cadeira em si. Né? A coisa em si, para Kant, é incognoscível. A gente nunca vai entender o que é a coisa em si. O que é uma baleia, sei lá, o que é um átomo. A gente nunca vai entender o que é. O que a gente vai entender é o fenômeno. O nômeno é incognoscível. A coisa em si é incognoscível. O que a gente vai entender? A gente vai entender o que a gente consegue perceber, que são os fenômenos que esse nômeno causa no mundo. Né? Então, o que Kant vai dizer é que tudo que a gente pode compreender no universo depende da nossa cognição. Só porque a gente tem esse cérebro, do jeito que a gente tem o cérebro, é que a gente vê o mundo da forma que a gente vê o mundo. Se a gente tivesse outro cérebro, a gente veria outro mundo. De forma que a baleia vê um mundo de baleia, a formiga vê um mundo de formiga, o humano vê um mundo de humano. E a gente tem limitações, tanto dos nossos órgãos sensoriais, né? A nossa audição só é capaz de entender frequências de 20 Hz a, sei lá, 40 mil Hz, 20 mil Hz, né? Então, tudo que tem menos frequência do que 20 Hz, a gente não escuta. Tudo que está acima de 20 mil Hz, a gente não escuta. A nossa visão é altamente limitada também aos comprimentos de onda da luz visível. A gente não vê infravermelho e não vê ultravioleta. Né? O nosso cérebro também tem limitações. Hoje a gente sabe com os computadores que a gente consegue fazer contas inimagináveis que o nosso cérebro é incapaz de fazer. Né? Então, esse é o idealismo kantiano. Né? O Kant vai dizer: a gente só consegue entender esse mundo, a gente vê como a gente vê, porque a gente tem esse cérebro. Né? E a coisa em si é incognoscível. A gente nunca vai saber o que é a coisa em si. O que a gente vai entender são os fenômenos. Então, as formas que a gente inventa para explicar o mundo dependem da nossa sensibilidade, que ele vai falar que é dividido no espaço e no tempo, e nos nossos sentidos, né? Que a gente consegue a visão, o tato, o paladar, etc. E nas nossas formas lógicas de entendimento, a causalidade, a substância e a relação. A gente humano, a gente tem muito essa questão da causalidade.
quando você entra numa experiência psicodélica, a causalidade muitas vezes também desaparece, né? E você não fica buscando explicações para nada. Simplesmente as experiências acontecem e você está ali recebendo aquelas informações e, de preferência, relaxado para receber essas informações e, sei lá, se curar a partir dessas informações. Então, essa é a relação entre o idealismo, né, e a ideia mais cientificista da mente. Muito bem. Além disso, a filosofia da mente hoje tem tratado a mente de uma forma computacional. Seria isso que eu estava falando, seria como se o software, ou o cérebro e o sistema neural é o hardware, né? O que é o hardware do computador? Adoro essa metáfora, é aquilo que você chuta, né? E o software é aquilo que você xinga, isso aí. O software você xinga e o hardware você chuta. E no caso da teoria da mente, o hardware é o cérebro e a sua concepção, a sua mente, né, seria o software. Né? Então, isso também é uma... Aí tem o que a gente vai ver ali, o computacionalismo forte e fraco. O computacionalismo forte defende que é exatamente isso. Né? A mente pode ser totalmente explicada em termos de processos computacionais. Processos mentais são idênticos aos processos de computação. Não é uma analogia. O computacionalismo fraco, assim, não. O que a gente está fazendo é uma analogia. O cérebro não é como se fosse hardware. Ele é como se fosse, mas não é exatamente. E o computacionalismo pode dizer, é isso mesmo. Né? Então, a teoria da computacional da mente vai dizer que a mente funciona como um sistema de processamento de informações. Um software executado por um hardware biológico, que é o cérebro. Tá? Então, ele envolve processamento de informações, algoritmos e computações. A mente usa algoritmos mentais para resolver problemas, né? Como eu estou com fome, quero ir na cantina. Qual é o caminho que eu vou pegar? Vou seguir por aqui, por ali, né? Você vai otimizar os problemas. Então, isso é um algoritmo que está desenvolvendo. Como é que eu vou hoje daqui para minha casa? Eu vou ali para o ponto, vou esperar o ônibus, ou vou tentar encontrar alguém para me dar carona, ou eu vou fazer o quê? Né? Então, também a mente funciona com representações simbólicas, né, que podem manipular e gerar estados mentais. Tem uma modularidade cognitiva, né, a própria mente, quando está falando do cérebro, tem determinadas regiões, cada região faz uma coisa diferente. Mesmo no computador, você tem a memória, você tem o processador, você tem os periféricos. Então, a teoria computacional da mente é muito forte hoje também na ciência e na compreensão de senso comum do que é a mente pelas pessoas. Próximo slide. Bom, e aí chegamos nas substâncias psicodélicas, né? Então, as substâncias psicodélicas vão trazer uma alteração na consciência, tá? E o que a gente está vendo e que viu por muito tempo também durante a história da biomedicina é que elas têm um potencial muito grande para serem usadas como medicamentos, tá? Tratamento de doenças psiquiátricas, né? E não só isso, para um tratamento também da mente, tratamento da mente. Então, as substâncias psicodélicas, elas têm origem em rituais xamânicos ancestrais, né? Cerimônias religiosas e de cura usada pelos povos originários de diferentes tradições, né? Apesar de, como a gente vai ver aqui daqui a pouco no filme do Albert Hoffman, o jeito como as substâncias psicodélicas chegaram na ciência não foi através dos povos originários. Foi esse cara, Albert Hoffman, que ele sintetizou uma molécula química, o LSD, né? E ele, por coincidência, acabou sendo contaminado pelo LSD, teve uma experiência psicodélica e depois foi averiguar isso melhor. E só depois de uns 10 anos que já tinham descoberto o LSD, que a gente vai ver também no filme, é que eles foram voltar para os povos originários, foram lá para o México,
foram fazer uma experiência com uma xamã conhecida como Maria Sabina, né? E aí eles viram, não, isso caracteriza a experiência psicodélica. Os xamãs já conheciam, os povos originários já conheciam a experiência psicodélica e a gente, os povos, sei lá, desenvolvidos europeus, né, eles, né, não nós, eles descobriram isso posteriormente, tá? Então, essas substâncias são capazes de induzir profundas alterações na consciência. O LSD, né, que é sintético, mas também já foi encontrado em plantas. A psilocibina, que é o princípio ativo dos cogumelos mágicos. O DMT, que está em diversas plantas. A mescalina também. O MDMA também é sintético. Tá? Elas alteram a percepção, pensamentos e emoções de maneiras profundas e, mais do que tudo, imprevisíveis. A forma como os psicodélicos agem, ele ainda eu acho que você está sempre, que é uma característica do psicodélico, é bastante imprevisível. E isso dificulta a aplicação biomédica dos psicodélicos, ou exige uma aplicação biomédica específica, feita com um psicólogo treinado, né, em psicoterapia guiada por psicodélicos. Né, e esse psicólogo treinado, isso é o que eu defendo, que eu vou defender aqui na disciplina. Eu acredito que é muito útil, mas é preciso um profissional especializado para acompanhar a experiência psicodélica que as pessoas podem vir a ter na utilização de psicodélicos. Tá? Os efeitos dos psicodélicos variam amplamente e vão desde a indução de estados de expansão de consciência, conexão espiritual, até a experiência de introspecção profunda, visualizações vívidas, chamadas de mirações, né? E também, é claro, as bad trips, né? Faz parte, para mim também faz parte da experiência psicodélica, você ter uma bad trip, tá? Bad trip, elas servem também para trazer a cura para você em um determinado momento. Né? A gente vai entender também a função da bad trip de acordo com os xamãs, de acordo com a experiência dos povos originários, né? Através de entrevistas que eu fiz com alguns deles. E aí, os bad trips são chamados peias, né? Na ayahuasca, a gente chama de peia, quando você tem uma bad trip. O chamado encontro com a sombra. Encontro com a sombra também é uma experiência muito comum na experiência psicodélica e que tem que ser, para mim, é fundamental também na experiência psicodélica. Tá? Sensação de quase morte, muito comum. Tá? E a sensação de que você vai ficar doido e que você não vai voltar, né, da experiência psicodélica. Também tudo isso faz parte da experiência psicodélica e, para mim, faz parte também do tratamento psicodélico. Por isso que você tem que ser acompanhado por uma pessoa experiente que vai falar assim, calma, meu amigo, vai ficar tudo bem. Apenas relaxa e se joga na experiência. Né? Muito bem, temas comuns. Alterações na percepção do espaço e do tempo, intensificação das sensações e emoções, aumento da introspecção e do autoconhecimento, chamada dissolução do ego, né? E uma sensação de unidade com o universo ou com a natureza. São experiências muito comuns da experiência psicodélica, né? E são tratamentos, ferramentas terapêuticas poderosas que enfrentam preconceito e o boicote pelo lobby das indústrias farmacêuticas e dos setores conservadores, principalmente na área da psiquiatria. Então, o que acontece? O que tem sido mostrado pelos trabalhos científicos com psicodélicos? Às vezes, uma única dose do psicodélico dá uma ajuda fundamental para o doente psiquiátrico durante 3 meses a 6 meses, às vezes por um ano. A utilização de uma vez no medicamento psicodélico. O que a indústria farmacêutica quer? Ela quer que você fique tomando medicamento todo dia, sem parar, para ela ganhar dinheiro com você todo dia. Se você tem um medicamento que você toma uma vez a cada 3 meses, ou uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por ano, e ele te ajuda, isso não vai dar lucro para a empresa farmacêutica. Tá? As empresas farmacêuticas hoje, muitas, né, talvez todas, elas não querem te curar, elas querem te manter escravos do medicamento. Só assim elas vão lucrar o suficiente para ter essa ganância do mercado capitalista que existe hoje. Tá? Então, as indústrias farmacêuticas, de alguma forma, também boicotam
os trabalhos com os psicodélicos, não lhe dão o devido valor, né? E também existe também o próprio pessoal que estuda os psicodélicos, muitas vezes não quer transformar o psicodélico em uma droga comercial, né? Tem uma grande questão ética e dúvida sobre a chamada pílula da ayahuasca, que parece estar sendo vendida agora no Canadá, né? Que é uma coisa assim, será que deveria existir isso? Né? É muito complicado e é uma questão ética e é uma questão difícil que a gente vai ser discutida aqui. Próximo. Então a gente vai falar agora do Albert Hofmann. O Albert Hofmann é um químico suíço que viveu 101 anos, nasceu em 1906, morreu em 2008. Trabalhou para a Sandoz, que é hoje em dia a Novartis, desde 1929, logo que ele se formou em química. Em 1938, ele conseguiu isolar alcaloides, que era um princípio ativo de um fungo que contaminava o centeio. Ali na figura atrás, estou vendo, estou mostrando o centeio e um fungo. E esse fungo causava uma doença chamada de ergotismo. O ergotismo, chamado de fogo de Santo Antônio, é uma doença que afeta o sistema nervoso central e era muito comum na Europa medieval, que consumia centeio. Tem dois tipos de ergotismo: o convulsivo, causa convulsões e espasmos musculares, e o gangrenoso, que diminui o sangue periférico, pode causar necrose, gangrena e amputação de membros. Em 1918, Arthur Stoll, que foi o chefe de Albert Hofmann na Sandoz, isolou a ergotamina, que é o princípio ativo do ergot. E eles viram que esse ergot, que causava o ergotismo, que causava essa doença, se usado na concentração certa como medicamento, tinha propriedades vasoconstritoras e auxiliava na contração uterina e reduzia o sangramento pós-parto de mulheres que acabavam de dar luz. Então foi feito um medicamento, próximo, por favor, a partir do ergot, tá? Da ergotamina, e eles descobriram que a ergotamina era um tipo de ácido lisérgico. Então, em 1930, no Instituto Rockefeller, Jacobs e Craig definem que a ergotamina é uma substância química que é um tipo de ácido lisérgico, tá? Definem o que é o ácido lisérgico, que é o núcleo comum das ergotaminas, tá? E, em 1935, Albert Hofmann decide trabalhar com o ergot. Então, o próprio chefe dele, que era o Stoll, já tinha descoberto a ergotamina, que tinha essa propriedade vasoconstritora, que foi feito esse medicamento chamado Metergin pela Sandoz, que é a Novartis, que era usado para diminuir o sangramento em mulheres que tinham acabado de dar à luz, tá? E o Hofmann achava que ainda tinha mais coisa que poderia sair ali de outros compostos parecidos com a ergotamina, que ainda tinha coisa para ser estudada ali, e ele decidiu fazer síntese química, tá, chamada síntese de Curtius, e produziu a síntese da ergobasina, que é um outro tipo de molécula parecida com a ergotamina. Então, assim, foi produzida a metergina, tá, que esse foi o primeiro medicamento da Novartis, hoje em dia comercializado pela Novartis, ainda em uso, que estimula a contração uterina, ajuda a comprimir vasos sanguíneos e reduzir o sangramento. Também é usado para tratamento de enxaquecas por vasoconstrição, mas é preciso tomar cuidado, porque aumenta a pressão arterial e pode dar espasmos vasculares. Próximo. Então, trabalhando com esses ácidos lisérgicos do ergot, que é o fungo do centeio, né, o Hofmann teve essa intuição: quero estudar melhor essas moléculas químicas, que eu acho que ainda tem mais medicamento que pode sair daí. Né? Então, em 1938, ele estava estudando essa substância e ele produziu a 25ª substância derivada do ácido lisérgico, que ele chamou de dietilamida do ácido lisérgico, o LSD-25. Possivelmente, ele achava que teria uma função analéptica, estimulante do sistema respiratório e circulatório. Era quimicamente similar à coramina, que era a dietilamina do ácido nicotínico. Só que, quando ele fez, em 1938, estudos em animais com o LSD-25, que já é o LSD
que a gente vai ver que tem um efeito psicodélico, os estudos em modelos animais mostraram que tinha menor efeito do que a ergobasina, que já era um medicamento que era usado, e anulava o efeito narcótico, o efeito de ficar calmo, né? Então não tinha interesse medicinal. O LSD-25, na primeira vez que ele sintetizou, ele testou nos animais, falou assim, não vou estudar isso não tem interesse medicinal, vamos para outro lado. Nos anos seguintes, ele conseguiu isolar melhor os compostos do ergot e produziu mais remédios. Produziu a idergina, que melhora a circulação periférica e a função cerebral em desordens geriátricas, que também é comercializado pela Novartis, baseado no ergot, tá? E foi um sucesso enquanto medicamento. Próximo slide. Mas ele tinha ainda a intuição. Ele tinha conseguido produzir 3 medicamentos, a metergina, que é esse para tratamento obstetrício de sangramentos pós-parto, a idergina, que melhora a circulação em membros e no cérebro para idosos, e o diidergot, que era um estabilizante da pressão arterial. Os 3 baseados em moléculas do tipo ácido lisérgico desse fungo de centeio. Tá? E ele tinha um pressentimento sobre o LSD-25. E resolveu testar novamente a síntese do LSD-25 numa primavera em 1943, ou seja, 80 anos atrás. E aí, aqui é o relato dele nesse livro que eu mostrei para vocês, que é o livro LSD, Meu Filho Problemático, né? Na sexta-feira, 16 de abril de 1943, veja bem, quase 81 anos atrás. Fui obrigado a interromper meu trabalho no laboratório no meio da tarde e voltar para casa, sendo afetado por uma notável inquietação combinada com uma leve tontura. Em casa, deitei-me e mergulhei em uma condição intoxicada, não desagradável, caracterizada por uma imaginação extremamente estimulada. Em um estado onírico, com os olhos fechados, achei a luz do dia desagradavelmente ofuscante. Percebi um fluxo ininterrupto de imagens fantásticas, formas extraordinárias com um intenso jogo caleidoscópico de cores. Depois de 2 horas, essa condição desapareceu. Página 47 desse livro. Então, essa foi a primeira experiência psicodélica da história do Ocidente. Um cara químico, num laboratório medicinal, produzindo medicamento. Próximo slide. Ele nem sabe como essa intoxicação teria acontecido. Né? Teria tocado a substância com as pontas dos dedos? Teria sido mesmo um efeito do LSD-25? Ele pensou, naquele mesmo dia à noite. E aí ele fez um autoexperimento. Uma semana depois, no dia 19 de abril, ali estava 3 dias depois, né? Ele era 16 de abril, 3 dias depois, falou, não, agora eu vou lá e vou tomar o LSD. Vamos ver se é essa substância que me deu esse estado psicodélico. Nem existia esse nome na época. Esse estado psicoativo. Então, ele usou a menor quantidade esperada de uma substância para produzir qualquer efeito, que era 1/4 de miligrama, 0,25 miligramas, e tomou ele às 16h20 no laboratório. Às 17 horas, começo da tontura, sentimento de ansiedade, distorções visuais, sintomas de paralisia, vontade de falar. Aí falou, vou para casa. Só que estava na guerra, 1943, gente. Segunda Guerra Mundial. Estava na Suíça. Por sorte, a Suíça é aquele estado que se diz, como é que fala? Neutro. Pegou a bicicleta para voltar para casa. Tudo no meu campo de visão estava distorcido como se eu visse num espelho curvo. Eu tinha a sensação de não conseguir me mover. E aí, esse desenho que está atrás é um desenho que, em geral, é um negócio de LSD que eles vendem, né? E cada quadradinho desse aqui, ó, é um ácido, né? Quando as pessoas vão tomar ácido ilegalmente, né? Eles pingam ali o LSD e ele representa justamente essa volta do Hoffman para casa de bicicleta, tendo essa viagem psicodélica, aí já no autoexperimento, no dia 19
de abril de 1943, entre 18 e 20 horas, teve a crise mais severa, ver relato especial. Aí ele conta também, com detalhes, o que teria acontecido. Agora eu vou trazer para vocês algumas coisas. Tudo no quarto girava, e os objetos familiares e móveis assumiam formas grotescas e ameaçadoras. Um demônio havia me invadido, havia tomado posse do meu corpo, mente e alma. Fui dominado pelo terrível medo de enlouquecer. Fui levado para outro mundo, outro lugar, outro tempo. Eu estava morrendo? Era essa a transição? Quando o médico chegou, o clímax já havia passado. Meu assistente lhe disse sobre o meu auto-experimento. Ele não detectou nenhum sintoma normal, exceto as pupilas dilatadas. Pulso, pressão, respiração, estava tudo normal. O horror amenizou-me e trouxe um sentimento de sorte e gratidão. Minhas percepções e pensamentos voltaram ao normal e eu fiquei confiante que o perigo da insanidade havia passado. Então, um relato histórico muito importante para esse curso nosso do Albert Hofmann. Então, o LSD-25 foi a primeira substância psicoativa reconhecidamente definida como tal. O Hofmann vai falar que teve uma lembrança vívida da experiência intensa que ele passou, nenhuma ressaca, né? Também é muito comum. Os psicodélicos não deixam nenhum tipo de ressaca, né? O sentimento de exuberância, pelo contrário, exuberância física e mental nos dias seguintes. E ele pensou, certamente esse LSD vai ter um uso importante em psiquiatria. Então seria, e uma coisa mais curiosa do LSD, por isso possivelmente ele foi intoxicado, que é uma substância que tem efeito ativo com apenas frações de miligramas. O milionésimo de grama, o LSD tem um efeito ativo. Os chefes dele na Sandoz duvidaram, falaram, você está viajando, isso aí foi outra coisa, não foi a molécula. E logo em seguida eles mesmos tomaram, né? E aí viram que era verdade, né? E aí começaram estudos em animais. O Hoffman vai dizer que os estudos em animais foram bastante inconclusivos, porque o animal não pode descrever para você uma experiência psicodélica. Eles só viam que o animal ficava um pouco mais agitado, né? Testaram em diferentes animais. Ele fala que em testes com aranhas, se dá um pouquinho, ela faz uma teia cada vez mais perfeita, mas você dá muito LSD para ela, ela faz uma teia toda doida. Aí ele começou a estudar também o chamado a dose letal. É muito seguro o LSD, porque a dose letal precisa ser muito alta para matar, mas eles deram uma quantidade infinitamente pequena para um elefante, e o elefante morreu depois de um teste com o elefante. Mas depois deram para ratos, camundongos. Então, existe, é bem diferente a dose letal, por exemplo, entre mesmo de camundongo e rato, que é muito curioso. Tipo, a dose letal para rato é 10 vezes maior do que para camundongo, ao contrário. E logo as substâncias psiquiátricas, elas são muito seguras no sentido de intoxicação, os psicodélicos. Você não morre de overdose, né? O que pode acontecer é que você tem um distúrbio da mente tão grande que às vezes leva ao suicídio, leva você a colocar em risco o seu próprio corpo. Por isso precisa, de novo, de uma pessoa que cuide de você, uma experiência psicodélica, um especialista em psicologia, psiquiatria, tá? Mas fisicamente são muito seguros os psicodélicos. Praticamente todos os psicodélicos, a gente vai ver cada um, né, uns mais que outros, tá? São muito seguros, tá? Então, e logo depois desse experimento, ainda não existia nenhum tipo de legislação que tornaria isso legal, porque nem era conhecido, né? Demorou um tempo até chegar às legislações que começaram a proibir. Então, logo se espalharam por hospitais psiquiátricos em todo o mundo, ajudando pacientes com distúrbios psiquiátricos, esquizofrenia, depressão e outros, vícios em substâncias, né? E aí, nas próximas aulas, eu vou estar contando para vocês, próximo slide. Agora a gente vai assistir, então, esse documentário, que chama A Poção de Hofmann, documentário canadense, em inglês, com legenda automática do YouTube, tá? Vou colocar para vocês, 2002, 56 minutos, com a direção de um canadense. Só mais 2 slides, por favor, Vanessa. Então, a gente vai entender ao longo dessa disciplina qual é a questão dos psicodélicos com relação à neurobiologia. Basicamente, as teorias mais recentes, que eu mesmo estou desenvolvendo a minha própria, dizem que ele afeta o que a gente chama de default mode network,
que é a rede padrão de funcionamento sináptico do cérebro. Seu cérebro, sempre que você pensa no teu pai, ele vai numa conexão sináptica, vai para uma rota. Sempre que você pensa em ir para uma universidade, ele vai para uma rota, né? Então, você tem rotas sinápticas bem estabelecidas e usadas automaticamente. Toda vez que você tem sede, vou tomar, sei lá, um chá, porque você está acostumado com chá, ou vou tomar Coca-Cola, porque você está mal acostumado com Coca-Cola. E o que o psicodélico faz é resetar essas redes sinápticas de alguma forma. Corta essas redes sinápticas e refaz essas redes sinápticas. Então, ele altera o padrão de conectividade neural do teu cérebro, que a gente diz que rebuta ou reseta o seu cérebro de alguma forma. Tá? E rompe, portanto, padrões rígidos, crenças limitantes, você vê de outros pontos de vista. Tem sido muito utilizado, foi muito utilizado, e uma das principais aplicações é de veteranos de guerra norte-americanos, que têm estresse pós-traumático porque foram lá, sei lá, para o Vietnã, para o Afeganistão, para onde quer que seja, mataram muita gente e depois, tiveram, arrependeram, né, de ter feito esse tipo de coisa, porque são coisas desumanas de se fazer. Então, eles entram numa doença psiquiátrica, num trauma muito forte. Então, é muito usado em estresse pós-traumático e em depressão resistente a tratamento. Por quê? Eles tentam todo o tratamento primeiro antes de tentar psicodélico. Né? O psicodélico é rejeitado pelo status quo da sociedade hoje em dia. Então, qualquer coisa primeiro. Depois que qualquer coisa que você usou, tudo que você usou não tratou a depressão do cara, vamos tentar psicodélico. Então. E aí funciona. Muitas vezes, né? Então, eles atuam proporcionando maior flexibilidade e plasticidade sináptica. Em geral, ativam a neurogênese, né, a fabricação de novos neurônios, e a sinaptogênese, a fabricação de novas sinapses. Tá? Os efeitos acontecem no primeiro uso e podem perdurar por 3 meses e até 1 ano depois do uso, já foi relatado em trabalhos científicos. Tá? Algumas pessoas dizem que uma sessão pode ter o mesmo efeito de anos de psicoterapia, uma única sessão de psicoterapia. Tá? Mas existe esse boicote pela indústria farmacêutica que acontece hoje. Próximo slide. Mas também não é para estar aqui falando que psicodélicos não tem risco nenhum. Isso aí está longe de ser verdade. Tem muitos riscos associados ao uso de psicodélicos que têm que ser tratados com muita seriedade e com muito observação, né, das pessoas. Eles foram tratados, a gente vai ver no filme também, primeiramente como chamados psicomiméticos, esquizomiméticos. O que é isso? Mimetizava uma situação de psicose. Então, quando foi descoberto o LSD, muitos psiquiatras tomavam para tentar entender o que passava na cabeça dos seus pacientes. Então, são chamados psicomiméticos. Mimetizavam a psicose. Ou esquizomiméticos. Mimetizavam a esquizofrenia. Depois se achou que esse termo não era adequado. Né? E aí foram tentando novos termos. A gente vai discutir na próxima aula o que é um psicodélico, a origem do termo psicodélico e todas essas questões com outros termos parecidos. Tá? Psicoativos, psicodélicos, alucinógenos, enteógenos, vamos ver a diferença entre esses termos. Tá bom? E então tem uma relevância cada vez maior na filosofia da mente, na arte visionária e na espiritualidade. É muito importante a questão do set and setting. Qual é a condição mental que você entra na experiência? Como é que está todo mundo em volta para te fazer ser receptivo nessa experiência? Né? O uso tem que ser responsável. O psicodélico é um medicamento que necessita de um acompanhamento psicológico específico. Tá? De preferência, esse acompanhamento psicológico vai ser antes da sessão, durante a sessão é essencial, e depois da sessão também. Tá? É muito sério trabalhar com os psicodélicos. E a condução da experiência deve ser feita por um usuário experiente que aceite a função de ser o seu guia. No caso, ele vai fazer, às vezes, o xamã. Tá? Ele vai te guiar nessa experiência de introspecção, de alteração da consciência. Podem haver processos evolutivos complicados durante a experiência. A pessoa pode sofrer alguns surtos, né?
Mas o que você tem que entender é que ali, numa condição controlada, é o melhor lugar que ela tem para sofrer esse surto. Porque senão ela vai sofrer no meio da rua, né, numa festa de família, numa situação social. Né? Então, esses processos evolutivos que as pessoas passam ao usar psicodélicos são importantes para a cura delas. Tá? E têm que ser tratados da melhor forma possível num ambiente acolhedor. Tá? Esse curso não almeja fazer nenhuma apologia ao uso de substâncias ilícitas. A gente, eu, por exemplo, sou contra a legislação que proíbe o uso dessas substâncias, principalmente para uso medicinal. Também não sou a favor do uso recreativo de substâncias ilícitas. Tá? Então, tem que tratar isso com muita seriedade. Tem uma importância muito grande a dosagem dos psicodélicos, tá? Hoje em dia existe chamada microdose, tem sido muito utilizada a microdose de psicodélicos em muitos lugares. Ainda não está bem regulamentada a microdose, né? Que é uma dose que não dá um efeito na sua consciência, mas parece que existe um efeito fisiológico, um efeito subconsciente importante. Além disso, tem a dose recreativa, que é uma dose fraca, né, em geral usado por pessoas que querem ter um tipo de recreação, né, adolescentes em festas, etc. A dose ativa, né, que é uma dose efetiva de um psicodélico, dá uma experiência de alteração da consciência importante e com efeitos biomédicos também importantes, e a chamada dose heróica. A dose heróica é realmente uma dose mais forte, que te leva a ter uma experiência de alteração da consciência mais forte, né, que também parece ser muito importante na questão biomédica e no tratamento de questões psiquiátricas. Tá? Ainda há muito que se descobrir sobre essas substâncias. Algumas pesquisas brasileiras são pioneiras, principalmente do Siddhartha Ribeiro, do Draulio Barros de Araújo, ambos da UFRN, do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Stevens Rein, também aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro, e diversos outros. Então, os brasileiros são pioneiros nesses estudos. Tá? Então, a gente vai ver alguns trabalhos do Siddhartha e do Draulio, tem um que chama Vendo de Olhos Fechados, a gente vai entender o que ele quer dizer com isso. Ele fala sobre neurogênese, sinaptogênese e sobre as chamadas criaturas da mente de Huxley. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, eu queria agradecer agora a presença de vocês e vamos colocar o filminho para a gente ver juntos que horas são. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, estou aqui para responder.